Olá, olá, caros colegas, vamos dando continuidade aos nossos encontros, aos nossos estudos aqui, aí eu volto aqui para vocês, dos crimes de denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime ou contravenção e autoacusação falsa de crime. Como disse, vamos tratar sobre as diferenças, mas também vamos estudar cada um dos delitos em espécie, com as suas nuances, as suas variações e a importância de suas variações aí dentro da jurisprudência, que são as questões mais discutidas nos dias de hoje. Eu estava lá falando do caput, li a causa de aumento, quando se usa do anonimato, aumento de 1/6, li a causa de diminuição de metade, quando o que for imputado ou der causa imputar, né, uma contravenção, que é uma causa de diminuição de pena. E aí eu falei, nossa, nós vamos falar então sobre a consumação desse delito. A consumação, que é importante quando nós falamos lá do resultado, porque nós vamos saber quando se dá a consumação para dizer se o crime foi tentado ou se ele foi consumado. Existem alguns delitos materiais que precisam ter a materialidade delitiva ali comprovada para que se tenha, então, a confirmação da ocorrência da materialidade de um fato típico. Então, dar causa diz a instauração tanto de investigação policial, e a investigação policial pode ser um inquérito ou o procedimento investigatório policial, então eu tenho essas duas hipóteses. Eu tenho o processo judicial, que só tem o processo judicial, a investigação administrativa, que é o PAD, não se esqueça, o procedimento administrativo disciplinar, o inquérito civil, que está previsto na lei de improbidade e também está previsto na lei de ação civil pública, que vai falar sobre a esfera civil desses delitos, e a ação de improbidade administrativa. Então aqui eu estou falando, talvez aqui, da ação civil pública, né, que tem o inquérito civil, e da ação de improbidade administrativa, que está na lei de improbidade administrativa. Lembrando que a lei de improbidade não tem cunho penal, então somente cunho administrativo e algumas penalidades de ordem civil e administrativa, ok? Imputando-lhe crime, e aí quando eu falo em crime, ele diz, não só crime, mas infração ética disciplinar ou ato improbo, que o sabe, ou que o sabia, ou que saiba ser o agente inocente. Vejam, essa é a importância para caracterizarmos a consumação do delito. E aí vem algumas perguntas que os alunos que nascem. Professora, mas como eu determino que nasce, ou em que momento nasce um inquérito policial? É só com a portaria? Instauração com a portaria? Olha, professora, precisa que para consumação tenha algum ato, ou tenha havido a realização de algum ato investigativo, né? O início de uma primeira diligência? Então, diz a doutrina que sim, que no caso da investigação policial é possível que tenha a ocorrência antes mesmo do respectivo inquérito, então antes de ter o inquérito, mas nessa hipótese ele estará consumado quando realizada a primeira diligência, mesmo que ele nem chegue a ser instaurado. E por que isso acontece? Porque muitas vezes o delegado, ele recebe essa comunicação, né, essa denunciação ou a comunicação de um delito, de um suposto delito, e ele parte para alguns atos investigativos, algumas primeiras diligências iniciais antes de dar abertura ou antes de determinar a abertura de uma portaria com um número para instalação de um inquérito e aí para o prosseguimento, para depois ter um relatório, que é o final do inquérito, para posteriormente ter, talvez, o oferecimento de uma denúncia. Então aqui, se já realizada a primeira diligência, entende a doutrina, ok, já haverá então crime de denunciação caluniosa. Por quê? Porque eu já teria administração da justiça. Por quê? Porque já há um delegado, já há um escrivão, já há um oficial que está então cumprindo ordem de um delegado aí, e começando, iniciando as investigações, para ver se ela tem algum lastro, essa talvez seria a melhor palavra a usar, algum lastro de veracidade. Então guardem isso com vocês. Algum lastro, algum indício de veracidade. Então, se eu vou lá na autoridade policial, faço o que a gente chama de notícia criminis, ok? É um particular, vou lá, dou ensejo a uma notícia criminis, e aí eu volto atrás, sem que
desisto disso daí, estava com raiva no momento que fiz algo errado, eu sabia que era inocente, eu desisto. E não tenho iniciado essa investigação, e olha, basta que se inicie a investigação, independente da instauração do inquérito, não haverá crime, pois haverá o que nós chamamos de arrependimento eficaz, ainda deu tempo. Agora, se já havia começado algum ato de diligência dessa investigação, o crime, então, estará consumado de denunciação caluniosa, e a confissão valerá, como eu chegar lá e dizer, olha, você desculpa, eu sabia que ele era inocente, eu vim aqui no momento de raiva e quero voltar atrás. Ah, não, mas nós já realizamos 4, 5, 6 diligências iniciais preliminares para a instauração de inquérito. Haverá denunciação caluniosa? Haverá. O que vai fazer com que essa confissão ou chamada de retratação, porque eu chego e conto a verdade, o que ela vai me causar? Simplesmente uma atenuante genérica. Então, gravem. Inicia antes mesmo do inquérito, basta que haja uma primeira diligência, cabe arrependimento eficaz e a confissão, depois de iniciado qualquer procedimento ou qualquer investigação preliminar, haverá então simplesmente uma atenuante genérica. Nesse sentido, eu trouxe o acórdão num agravo de recurso especial, está aqui para vocês, com o relator. E aí, o que eu trouxe é, de acordo com a orientação firmada pela Corte, o tipo previsto no 339 no Código Penal Brasileiro, chamado denunciação caluniosa, exige para sua configuração que o agente venha dar causa a uma investigação, a um processo, a instauração de uma investigação administrativa, inquérito civil, ação de improbidade contra alguém, sabendo imputar-lhe crime não praticado. Isto é, crime que o sabe inocente. Ou seja, para a consumação do delito, eu coloco aqui para vocês até negritado, é suficiente a deflagração de qualquer, meus queridos, de qualquer ato investigatório, desde que esse ato seja apto a caracterizar uma utilização ilícita. E vejam, por quê? Porque vejam comigo, o objeto jurídico tutelado, a objetividade jurídica já foi atingida. Porque eu já estou movendo a administração da justiça, eu já estou movendo de alguma maneira a máquina pública, uma investigação ou início de uma investigação, e é isso que se quer tutelar. Ainda que não abra inquérito porque o delegado não vê nenhum lastro de veracidade naquilo que se está falando. Ele manda fazer 2, 3, 4 diligências, ele verifica que não é causa nem de instauração de inquérito, motivo pelo qual ele nem instaura. Mas ele recebeu e ele não pode prevaricar, né? E eu trouxe um outro agravo regimental também, que fala sobre isso e diz a denunciação, o crime de denunciação caluniosa com a instauração de investigação policial, mesmo que não seja aberto o inquérito, inicia-se mesmo que não esteja aberto, ou com a propositura de ação penal contra a vítima. E aí o ministro Jorge Mussi, que a gente sempre cita, e aí tem bastante reconhecimento na área penal, diz: para a configuração do artigo previsto no 339, é necessária a denúncia de ensejo à deflagração de uma investigação administrativa, sendo prescindível, ou seja, senhores, leia-se, sendo dispensável, porque prescindível é o mesmo significado de dispensável, que haja formalização, ou seja, a portaria de um inquérito policial ou, talvez, de um termo circunstanciado, né, que é um termo que ele assume o compromisso na Lei 9.099, um termo circunstanciado. Então, aí eu venho depois explicando para vocês que o processo judicial se consuma quando o juiz recebe a denúncia ou a queixa. Não quando eu oferto a denúncia ou a queixa, mas quando o juiz recebe, porque a gente sabe que existem alguns crimes que prescindem, né, ou que dispensam o inquérito. Por exemplo, crimes contra a ordem tributária. Então, aí, também falando sobre isso, já no caso da improbidade, quando for proposta a ação, e na hipótese de inquérito civil, na ação civil pública, né, que é a lei de ação civil pública, quando for baixada a respectiva portaria de instauração de um inquérito civil pelo Ministério Público, né? Então, aqui ficam. A tentativa é possível, porque muitas vezes o agente narra para a polícia, né, o que é que o autor de determinado crime foi a pessoa A, mas o delegado não inicia qualquer investigação, porque ele, na verdade, com seu expertise, porque o verdadeiro autor do crime, ele sabe que é outra pessoa que se apresenta, inclusive em delegacia, e diz e confessa ser o autor do crime. Então, vem A e fala, olha, o autor do crime é B. Mas o delegado nem dá atenção, ou nem dá nenhum ato investigatório, nem começa nenhuma diligência. Por quê? Porque veio C
com razão e com provas tendo confessado, se apresentando e confessando ter cometido o delito. Então, na verdade, antes de começar, ele vai falar, não, o que A está falando eu nem vou começar, porque eu sei que foi C, né? Ou no caso de processo judicial, quando o juiz rejeita, e aí a gente tem até uma hipótese de recurso em sentido estrito, né? Ou a coisa de apelação, quando o juiz, na verdade, rejeita a denúncia ou a queixa-crime oferecida contra um inocente, quando o juiz percebe e nem chega a aceitar. A ação penal é pública e incondicionada, basicamente titularidade do Ministério Público, a gente não tem muito o que falar sobre isso, a gente sabe que a maioria das ações são públicas incondicionadas, algumas são condicionadas à representação, e eu acredito que isso seja objeto de uma outra aula para nós, e outras são ação penal privada, que só depende de queixa, então, de uma atitude ou de uma voluntariedade da vítima. O que eu trago aqui de distinção, e aí normalmente é uma pergunta dos alunos, professora, qual a diferença entre o crime de calúnia e o crime de denunciação caluniosa? Então, a primeira coisa que eu já destaco para vocês é o objeto jurídico, a objetividade jurídica. Porque a honra porque a calúnia visa atingir a honra da vítima. Já a denunciação caluniosa vai atingir a administração da justiça, porque além da honra da vítima, que também será atingida, também dará ensejo a um ato investigatório, a um procedimento administrativo, ou tudo aquilo que foi elencado no 339, que vai mexer com a administração da justiça, né? Então, na verdade, ele quer prejudicar diretamente a vítima, contando para outras pessoas um crime que ela não cometeu, na verdade, ou que não é verdade que ela tenha cometido, e no outro, ele quer prejudicar a vítima perante a justiça, porque ele fala, olha, eu estou com um dolo, né? Eu sei que ele é inocente, não é que eu tenho dúvida. Eu sei, porque na dúvida eu devo fazer, senhores. Na dúvida, meus amigos, façam, vão lá e denunciem. Quem vai ter que investigar se é ou não é a polícia, ou é o inquérito civil, ou é a ação de improbidade, não a pessoa. Agora, se eu sei inocente, agora o outro é querer que a justiça ande e que tenha contra essa pessoa, então, uma ação penal, por exemplo, que eu vá querer sujar a folha de antecedentes dessa pessoa, enganando órgãos policiais e o próprio órgão do judiciário, fazendo andar, então, a máquina do poder público ao imputar uma infração falsa, né? Então, a calúnia só existe quando a imputação falsa de crime, porque a calúnia não admite contravenção. Já a denunciação caluniosa pode ser crime, como descrito no caput do 339, ou pode ser contravenção, quando previsto no parágrafo 2º, que inclusive é uma causa de diminuição de até metade da pena, o fato da imputação de dar causa, ou imputar o fato que seja uma contravenção. Um outro aspecto relevante que eu vou abordar com vocês vai ser sobre a delação premiada, né? Tão famosa a delação premiada, que já existe há muito tempo, mas que, todavia, a cada momento se fala, né, novamente sobre a pela delação premiada. Cada hora ela tem um nome, ponte de ouro, cada lei traz aí um benefício para aquele que for o delator. E aí a gente sempre pergunta, bom, mas se aquele que for o delator, né, conforme prevê muitas vezes a lei de organização criminosa, conforme já previa a lei 8884, que é a antitrust, né, que é do CAD, imputar falsamente sobre, eu sei que ele não é, eu estou chamando o judiciário para fazer no caso de organização admite até a autoridade policial, para fazer uma denunciação, colaborando com a justiça, imputando um crime a alguém que eu sei ser inocente, e eu falo então, por exemplo, eu vou falar a verdade, vem cá, a autoridade policial, e aí eu imputo para fulano, beltrano, que eu sei que não foram, mas simplesmente para eu tirar a minha culpa, ou eu tento revelar alguma informação sobre a estrutura de uma organização criminosa que eu sei que não é verdade, eu sei que o meu mandante não se localiza em tal lugar, eu sei que a operação dessa organização não ocorre em tal estado, não tem início em tal estado. E eu chamo o Estado, ludibrio o Estado, jogo para ele então, olha, eu sou um delator e aí eu quero os benefícios da delação.
Na verdade, esse sujeito incorrerá num crime específico previsto na lei, no artigo 19 da Lei 12.850, que é a Lei de Organização Criminosa, apenado com reclusão de 1 a 4 anos e multa. E aí, mais uma observação, se dessa conduta de eu delatar e colocar alguém, imputar alguém um crime falsamente, estou acionando o Estado, pedindo a colaboração ou reconhecimento desse prêmio, imputando alguém, se disso decorre o início de uma investigação, haverá então 2 crimes, desde o artigo 19 da 12.850, mais a delação caluniosa, que possui uma pena maior. Então, se der início a uma investigação policial, a uma ação judicial, essa delação que imputa falsamente a prática de um crime e pede os benefícios, haverá então o crime do 339 do Código Penal. Veja, isso é de suma importância porque está na moda a delação premiada, está na moda leis sobre delação premiada, leis que contemplem a delação premiada com o escopo de que essa pessoa venha ajudar a justiça, ajudar fornecendo elementos verídicos, provas materiais, para que possa então a justiça ir atrás da verdadeira organização criminosa ou da verdadeira estrutura. Se o sujeito faz isso de maneira caluniosa, de uma maneira falsa, propositalmente, com dolo disso, então haverá uma punição já prevista então no artigo 19. E aqui eu trouxe uma emenda nesse sentido, crime de denunciação caluniosa, sentença, recurso ministerial, insurgências contra a dosimetria, e eu peço o vênia para ler só o que está negritado e diz, réu que imputou falsamente a outrem a prática de um crime, na verdade, dentro de uma delação, para receber as benesses da delação, né? E aqui eu tenho, então, o artigo 19 da Lei 12.850, que vai ter uma previsão específica para isto. Não obstante, se der início realmente a uma investigação policial em razão dessa denunciação feita em sede de delação, haverá, então, o crime de denunciação caluniosa. Então, nesse encontro ficamos por aqui e no próximo continuamos com a nossa denunciação caluniosa e os demais delitos. Obrigada.